O espreitador hoje está 70% enfraquecido. Nós já estamos nos últimos 30% finais do processo de remoção do espreitador. O que isso significa no campo prático? Desligamento do véu, um desacobertamento de todas as informações, a queda dos dominadores desse planeta e diversas coisas similares a isso. O espreitador, ou lurker, que seria a tradução para o inglês da palavra espreitador, ele é uma entidade não positiva, que foi não positiva nos nossos olhos, tá? Que foi criada junto com a criação do universo local. Ele é uma anomalia subquântica. E essa anomalia subquântica ela é responsável por manter a energia densa, a energia que nós chamamos de não-luz, em todo o nosso universo, e ele se aloja hoje como último recurso nos arredores do planeta Terra, mas mais precisamente no planeta Terra, em Gaia. E é essa anomalia subquântica que é o agente fortalecedor máximo de tudo aquilo que acontece de dualidade no nosso planeta. Ou seja, essa anomalia subquântica, ou espreitador, ou o lurker, ele é um ser responsável por manter a dualidade no nível que ela existe no nosso planeta nesse momento. Tá? O que eu tenho para dizer para vocês hoje? O espreitador ele está sendo removido não pela federação nem pela confederação, ele está sendo removido, enfraquecido pela própria fonte criadora, ou seja, não é nenhuma figura arcangélica, não é nenhum ser, ou sendo sarcástico, ninguém mais, ninguém menos que a própria fonte criadora está removendo o espreitador. E eu quero dizer para vocês o seguinte: todos os seres encarnados nesse planeta, esbarrei na mesa, todos os seres encarnados nesse planeta, eles possuem, que palavra que eu vou usar para definir isso? Beleza. Eles possuem influência do espreitador. Então, assim, um ser normal, um ser humano normal de superfície, que não faz a menor ideia do que está acontecendo, tem uma influência do espreitador na casa de 99%, às vezes 97%. Quando esse ser começa a fazer um processo de expansão de consciência, a influência do espreitador tende a diminuir para a casa de 90%, 85% a 90%. Um semente estelar com muito grau de consciência tem a influência do espreitador ainda superior a 80%. E por que eu estou dizendo isso para vocês, fornecendo esses dados para vocês? Porque eu quero dizer para vocês que, embora a influência do espreitador não tenha diminuído no campo físico, o espreitador hoje está 70% enfraquecido, ou seja, nós já estamos nos últimos 30% finais do processo de remoção do espreitador. O que isso significa no campo prático? Desligamento do véu, um desacobertamento de todas as informações, a queda dos dominadores desse planeta e diversas coisas similares a isso. Eu não posso falar muitas coisas aqui nessa live, mas assim, remover o espreitador, as coisas acontecem em 2 palitos. Acontece muito mais rápido, muito mais veloz mesmo. E por que é tão importante mencionar isso? Nós temos hoje, dentro do processo, alguns países que estão ajudando o processo de transição planetária. Esses países estão sendo ajudados pelos seus governantes e vocês não precisam gostar dos governantes nem daquilo que está sendo feito. Eu não estou aqui para ser torcedor de ninguém. Eu sempre digo para vocês, a energia que vocês precisam ter para entender o que acontece nesse planeta não é de torcedor. Vocês não precisam gostar nem do A nem do B. Vocês precisam ter uma postura de observador. Quem observa não está preso às paixões do jogo.
Então sejam sempre observadores. Eu tenho falado isso para vocês há anos. Observadores e não jogadores ou torcedores, ok? Então, a gente tem aí a administração do Trump hoje tomando algumas iniciativas em pró da diminuição do processo do governo oculto em cima da superfície. Então, nós temos a federação no campo físico removendo o espreitador, nós temos a federação no campo físico através de corpos clonados humanos, cujas consciências hoje principais que estão ajudando a administração do Trump são seres de Aldebaran e das Pleiades, que estão ajudando o processo, ou seja, o Trump não tem total certeza de quem é quem na fila do pão, ok? Ele sabe que existem seres multidimensionais que estão ajudando o processo, e o Trump está fazendo uma série de movimentações para fazer com que exista uma diminuição do poder do governo oculto. Isso está sendo feito através de uma série de decretos e medidas, coisas que estão que eu vejo muita gente reclamando sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, reclamando de que o Trump está mandando embora os imigrantes. Vocês não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Se você está reclamando disso e achando que isso é um problema, vocês não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, peço para que... Eu não quero entrar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que demanda muito tempo, desgasta muita energia e não leva a lugar nenhum. É como jogar xadrez com pombo. Então, assim, o que eu quero dizer... O processo que está acontecendo nos Estados Unidos está equalizando a energia para o lado positivo. Mas isso não significa que o Trump seja da luz. O Trump ele não é um chapéu branco, mas também não é um chapéu negro. Ele é um chapéu cinza. Ele teve a oportunidade de fazer muito e não fez na administração anterior. Agora ele tem alguns acordos com a federação que ele está fazendo tudo para cumprir. Mas eu não posso falar algumas coisas aqui, mas tem um boi na linha na administração do Trump que fez com que ele ficasse um pouco receoso somente com as informações sobre vida extraterrestre. Por que isso? Porque o processo de desacobertamento das informações de vida extraterrestre é sinônimo de queda da Matrix. Porque para explicar que existe vida extraterrestre, ele tem que explicar quem são. Se ele tiver que explicar quem são, ele tem que explicar o papel deles. Se ele tiver que explicar o papel deles, ele vai destruir o sistema como um todo. Todo o sistema, religioso, bancário, de público mesmo, né, de administrações públicas, bélico, de energia, de saúde. Então, falar isso, trazer isso para um campo prático, está fazendo com que as nossas esperanças no Trump tenham baixado de 45% de assertividade para algo inferior a 30%. A gente realmente, hoje, nós temos dúvidas se o Trump vai cumprir aquilo que ele está dizendo que iria cumprir. Nas outras coisas ele já está fazendo, ele já está ajudando e muito, junto com o Elon Musk, para desacobertar muitas coisas. Nesse processo, o que eu posso dizer no meio do caminho? Tá? Existem duas energias extremamente fortes chegando para nós nesse planeta. Duas energias que são vitais para esse planeta. Para o início do desacobertamento da forma mais completa possível. Nós já falamos aqui sobre as linhas leis, as linhas lei dos dragões. A última que falta ser ativada é a linha lei dos dragões pan-americana. E essa ativação, ela está correndo contra o tempo para que ela aconteça. Ela é a última linha lei que falta ser ativada. Por que existe a importância dessa ativação dessa linha lei? A linha lei, ela é uma ativação, a ativação dessa linha lei, dessa última linha lei, faz com que a energia do planeta passe pela primeira vez
em dezenas de milhares de anos para ser uma energia feminina, onde o sagrado feminino estará mais latente do que o sagrado masculino. O que significa isso? O nosso planeta, os nossos dominadores desse planeta, têm a energia masculina. Gaia e todo o processo de expansão de consciência possui a energia feminina maior, mas com uma equalização de ambas as energias. E o que nós temos pela frente? Nós temos um eclipse solar no dia 29 de março. Esse eclipse solar no dia 29 de março, ele vai enviar um volume de energia, um feixe, um pulso eletromagnético no planeta, que vai ativar de uma vez por todas as linhas lei do nosso planeta. O que significa isso? Significa que é literalmente um checkmate. Então, nada compara com a importância que nós teremos a partir do dia 29 de março. Podem anotar essa data. 29 de março, para ser bem preciso. Se a gente não tiver nada sendo divulgado próximo do dia 29 de março ou no dia 29 de março, é porque isso está sendo escondido de vocês. No dia 29 de março, nós teremos uma ativação completa e definitiva das linhas Lei dos Dragões. Lembrando que os draconianos não são os dragonianos, são seres primos, mas com energias diferentes. Os dominadores são draconianos com C, e eu estou falando das linhas dragonianas com G. Tá? Essa ativação dos dragões sagrados vai fazer uma diferença tremenda no processo de desacobertamento das informações. Paralelo a isso, logo em seguida, nós teremos no dia 12 de maio uma formação, vamos dizer assim, um alinhamento planetário que faz com que é porque deixa eu só ver se eu posso explicar do jeito que eu quero ou se eu tenho que suprir alguma informação. Só um segundo. Ok, vamos lá. Nós teremos um alinhamento planetário que teremos um pulso solar aí não do nosso Sol, mas do grande Sol central, que vai trazer para o nosso planeta uma incidência de luz tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que permitirá, a partir do dia 12 de maio, a uma presença física pela primeira vez em 25 para 26 mil anos de mestres ascensos dos mais diversos.